Olá pessoal, vamos começar com mais um vídeo. Eu pretendo aí uma vez por semana fazer um vídeo rápido, coisa de 2, 3 minutos, com uma leitura de poema, né, de autores diversos. Eu comecei a semana passada com um poema do Tiago de Mello e hoje eu quero ler um poema do Manuel Bandeira. É um poema, acho que ele escreveu em Petrópolis em 1925 e o poema chama O Cacto. Então vamos lá. O cacto. Aquele cacto lembrava os gestos desesperados da estatuária, Laoconte constrangidos pelas serpentes, Ugolino e os filhos esfaimados. Evocava também o seco nordeste, carnaubais, caatingas. Era enorme, mesmo para esta terra de feracidades excepcionais. Um dia, um tufão furibundo abateu-o pela raiz. O cacto tombou atravessado na rua, quebrou os beirais do casario fronteiro, impediu o trânsito de bondes, automóveis, carroças, arrebentou os cabos elétricos e durante 24 horas privou a cidade de iluminação e energia. Era belo, áspero, intratável. Bom, esse poema, O Cacto, do Manuel Bandeira, é interessante aqui no primeiro e segundo verso, quando ele fala sobre que o cacto lembrava os gestos desesperados da estatuaria. Então ele está falando de uma estátua que é datada de século I a.C., né? Em que conta a história de Laoconte, que foi um sacerdote de Apolo, mas que acabou se casando, tendo filhos e, segundo a história, o Apolo se irritou e mandou que serpentes fossem matar os seus filhos. E ele, para defender os filhos, acabou sendo morto, né, por essas serpentes. E aí foi feita uma estátua, né, então datada do século I a.C., que depois foi redescoberta lá em Roma no ano de 1506. Então se trata dessa estatuaria, né, e o Laoconte é esse personagem. Então ele compara aqui o cacto com os gestos desesperados, né, na estátua, tentando salvar os filhos. E o Ugolino também é uma outra história, né? O Ugolino, um personagem, inclusive Dante Alighieri fala sobre o Ugolino, que foi trancado por motivos políticos. Ele foi trancado numa masmorra junto com os filhos e deixado para morrer de fome. E existem algumas versões contam que os filhos se deixaram comer pelo pai para que ele pudesse sobreviver mais tempo. Há uma série de versões aí. Então também remetendo aí a questão dessa história do Ugolino e dos filhos esfaimados. Talvez porque o cacto remeta a essa coisa da sequidão, essa coisa, né, do próprio do deserto, essa coisa árida, né? Que ele também acabou depois, no quarto verso, né, que ele diz, evoca também o seco nordeste, né, que é próprio, o cacto é uma vegetação própria de lugares secos. Mas é interessante que, apesar de toda essa característica rústica do cacto, né, essa característica até rude, né, áspera, o cacto ele preserva dentro dele água, porque como vive em regiões secas, ele precisa absorver o máximo de umidade possível e guardar dentro dele. Então, você cortando o cacto, você encontra água dentro dele. Então, ele fala até, mesmo para essa terra de feracidades excepcionais. Essa terra de feracidades excepcionais, eu acredito que ele esteja tratando do próprio Rio de Janeiro, né? E aí depois vem aí o tufão e derruba esse cacto, tá? E é interessante que o cacto ele é derrubado pela natureza e não pelo homem, né? É como se
o cacto ali como uma figura imponente que nem mesmo o homem pode com ele, né? Então essa figura, essa imagem da natureza se impondo, né, no meio da cidade. E então veio o tufão, né, uma outra expressão, uma potência da natureza, e derruba esse cacto, porque os homens não poderiam derrubá-lo. Então, diferente de uma árvore frondosa, né, a beleza do cacto é justamente a sua rudeza, a sua rusticidade, né? Ao mesmo tempo em que seu porte rígido, espinhoso, mostra o seu temperamento intratável. É por isso que o último verso o Manuel Bandeira fala, né? Ele era belo, áspero e intratável, quer dizer, não tinha conversa com ele. E o poeta vê nesse conjunto de elementos, né, a beleza. Então o cacto se impõe, né, porque assim é a natureza, né, bela e intratável. Então o cacto, como esse elemento, né, da natureza, ele se apresenta como belo e intratável. Então, uma leitura rápida, eu acho até que estou me estendendo demais, mas é um poema assim maravilhoso, chamado O Cacto, do Manuel Bandeira. Acho que é fácil encontrar aí no Google também, para quem não conhece. E traz aí uma série de imagens muito bonitas. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado e vamos aí até o próximo poema, seja lá qual for.